Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar o governo da Bahia por esse belíssimo evento, realizado aí com apoio da FRG. Impressionante o que vocês fizeram, convidaram e colocaram pessoas aqui. Gostaria muito também de agradecer ao colega, amigo, Roberto Fortuna e Carlos Peixoto pelo convite que me fizeram. E vim até aqui. Hoje eu estou residindo em Portugal e vim para prestigiar o evento e honrar o estado da Bahia. Bahia é um estado querido. Eu também sou baiano. Metade. Família do meu avô da Bahia. Eu sou diretor-presidente da H2G, a empresa Luso Brasileira. Sou advogado por formação e sou também gerente do hidrogênio verde do INEL, que é um instituto de energias renováveis que é sediado em Brasília. Então, nós contribuímos também com políticas públicas, ajudar para que o Brasil entenda essa nova economia que estamos vivendo no país. De fato, o hidrogênio e seus derivados é uma grande oportunidade para o Brasil e para o mundo, como o colega Marcos mostrou aqui os projetos na China, projetos na Europa, que eu vou mostrar, projetos no Oriente Médio. Então é uma oportunidade para todos. Agora, a gente tem que arrumar a casa. Nós temos que fazer o dever de casa. E nós temos que pensar nessa nova economia, um pensamento um pouco fora da caixa. Se nós formos pensar nessa nova economia do hidrogênio verde, que é a molécula, com as premissas do setor elétrico, que é elétrico, não vai dar certo. Vamos ter problemas para colocar esses projetos de pé. É isso que eu vou mostrar. Isso aqui, acho que todos já sabem, as aplicações. Eu só com receio que estou usando uma outra apresentação minha, e não a minha última versão. Você poderia, por favor, verificar. Eu tinha solicitado uma substituição. Me desculpe, só um momento. Eu teria o pendrive. Mas a gente tem aí as suas aplicações. Eu vou ter que correr um pouco. E o hidrogênio, seus derivados, você consegue colocar em diversos ramos da nossa economia. Desde a mobilidade, indústria, energia. Começou só com mobilidade. Na verdade, a Europa começou ao programa do hidrogênio pela mobilidade. E está enfrentando problemas. Exatamente. Problemas de produção, de logística e das próprias unidades de abastecimento. Não só a Europa, como os Estados Unidos. Teve já situações, a Shell fechou unidade de abastecimento na Califórnia, diversas unidades de abastecimento de hidrogênio na Europa estão sendo fechadas. Então, não é uma coisa fácil de implementar. O hidrogênio é uma molécula muito difícil de você manuseá-la, você guardá-la. Imagine que hoje a gente não consegue transportar hidrogênio em larga escala. Em distâncias longas, a não ser que você use gasodutos. Mas se você vai produzir hidrogênio aqui no Brasil, vai exportar hidrogênio com matéria-prima para a Europa, não tem um navio hoje. Tem pilotos de navio para transportar o hidrogênio liquefeito ou pressurizado.
mas não tem nenhum navio em escala comercial. Provavelmente, esses navios talvez venham a acontecer venham estar em operações daqui a 5, 6 anos. Então, foi escolhido na rota os derivados, amônia, etanol, SAF, aço verde, entre outros. Para exatamente enfrentar esse desafio que a gente tem. Pronto. Obrigado, muito obrigado. Então, custo da tecnologia. É importante baixar isso. Mas vocês vão ver que o mais importante é baixar o custo de energia. Energia é 75% do LCOH. CAPEX e equipamento é alguma coisa. Quando a gente vê a parte de energia, é outra totalmente diferente. Outro ponto fundamental, que é ligado à energia. Essa questão de infraestrutura de transmissão. A Europa não está preparada, o Brasil não está preparado, e custa caro. Aí a pesquisa da SP. A rota que a Europa escolheu para descarbonizar a sua economia é cara. E essa conta chegou. E a Alemanha, há 2 meses atrás, provocou a Comunidade Econômica Europeia para repensar rotas alternativas para que fosse viável a sua descarbonização. Porque o custo para você atender essa descarbonização com a eletrificação, pelo menos na Europa, para cada €1 investido em geração renovável, tem que investir 77 centavos. Isso quer dizer que a Europa terá que investir 700 bilhões de euros até 2030. 2050 não, 2030. Essa conta só para a Alemanha é 320 bilhões de euros. Então não fecha. A Europa, provavelmente, dentro de 2 a 3 meses, soltará a regulamentação do hidrogênio de baixo carbono. Não vai mexer no hidrogênio verde renovável que já está regulamentado, mas vai ter alternativas mais baratas para essa descarbonização. Formação de mão de obra. Senai, aqui, Cimatec, parabéns. Isso a gente precisa replicar no Brasil. Essa estrutura aqui precisa ser replicada no Brasil. Nós precisamos formar mão de obra. Se a gente não tiver mão de obra, nada disso. Dessas ideias, desses projetos, não se citou. Então vai ter gente qualificada, treinada para esse projeto. Eu estou enfrentando isso hoje em Portugal. Eu desenvolvo um projeto em Portugal há 3 anos. Hidrogênio para a produção de etanol. A gente precisa criar indústria de base aqui no Brasil. A gente precisa que as indústrias venham, fabriquem aqui no Brasil. A gente não pode repetir um modelo de painéis solares. 95% é produzido na China e nada praticamente produzido no Brasil. A gente tem uma grande oportunidade de trazer novas indústrias e desenvolver tecnologia no país. Políticas de incentivos. É crucial. O Brasil sempre fez isso. Proinfa. A Solar, quando começou. E por que não agora o hidrogênio? Então isso é muito importante. E falando aqui um pouco da Europa, para entrar na Europa, então a Europa escolheu o caminho do quê? Do RFNBO, que é uma sigla de combustível renovável de origem não biológica. Então é a roda da eletrólise. E essa roda da eletrólise, como o Marcos falou, se o supermercado que eu estou fazendo no meu projeto tiver energia renovável 90%, ok. Mas se eu não tiver, se eu estiver no Sudeste, eu tenho que despachar térmicas. Aí eu tenho que cair na regra de adicionalidade e temporalidade de localização. Isso começa a ficar bem complexo e caro para você operar um projeto. E, fundamentalmente também, não é só eu produzir hidrogênio, eu tenho que ter o CO2 biogênico. Se eu não tiver o CO2 biogênico, eu não faço metanol, eu não faço SAF, eu não faço ureia. Tá certo? Então, é fundamental que a gente identifique as fontes que a gente consiga produzir o CO2 biogênico. Porque nós não vamos conseguir transportar hidrogênio na sua forma gasosa liquefeita para a Europa nos próximos 7 anos. A gente vai transportar sim. SAF
vamos transportar sim metanol. No mundo todo, quando a gente participa dos debates, a gente via muito nesses dois dilemas. O primeiro foi esse, o ovo ou a galinha. Eu crio o mercado, depois crio a infraestrutura, eu crio a infraestrutura, depois crio o mercado. Eu vi esse dilema durante 3 anos, de 2020 até 2023. Agora é esse. A Europa está dando a cenoura ou o cacetete. Ou você pega a cenoura, os benefícios, faz seus projetos, ou você leva uma cacetada no final. Tem metas para cumprir. Tá? E a meta penaliza, e vai ser cara para as empresas aéreas, para as empresas marítimas. 2,5% da diferença do preço do querosene de aviação de origem fóssil para o querosene sustentável. 2,5 você vai ter que pagar por cada tonelada. É caro. Então, aqui uma visão bem rápida dos projetos no mundo, que o Mark já muito bem colocou. Estou correndo. Os preços de LCOH na Europa, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando de preço. As notícias boas do lado de lá e as notícias ruins do lado de cá. Só 12% dos projetos europeus atingiram o FID até esse momento. Esse é um retrato um sumário do projeto que eu estou desenvolvendo em Portugal, a 35 quilômetros do Porto de Sines. Envolve 300 MB de energia solar off-grid, 50 MB de eólica off-grid, 200 MB de eletrolisadores e, eventualmente, 200 MB de rede. Rede é um problema sério, transmissão, aqui na Europa, em qualquer lugar. Tá? E água, vamos precisar de água, 500 mil metros cúbicos de água por ano, para produzir. Também vou precisar de 100 mil toneladas de biomassa, para produzir 20 mil toneladas de H2 verde e 100 mil toneladas de e biometanol. Investimento de 900 milhões de euros, geração de emprego de 250. Esse aqui é um diagrama do projeto. Eu tinha começado a desenhar o projeto para usar eletrólise. Hoje eu vou usar termólise da biomassa, porque eu tenho a biomassa e não tenho rede. Então, tivemos que ajustar o desenho do projeto, mas a partir da biomassa, eu produzo o singás, produzo o biocarvão e tenho gás de síntese e posso destinar para uma planta de metanol ou uma planta de safra. Quando eu tiver rede, eu acrescento embaixo a eletrólise e enriqueço meu singás com mais hidrogênio e vou produzir mais metanol e mais safra. Essa é uma alternativa. A gente tem que ser flexível, tem que pensar fora da caixa. Se eu não tenho rede, eu vou para a biomassa. Quando eu tiver rede, eu acrescento no projeto. Então, aqui, ó, demanda. Os mercados estão aí. As obrigações que as empresas aéreas terão que cumprir. 2025 já, 2030, 35, 2050. BioSAF, SAF. É só conversar com as empresas. TAP, KLM, Air France, todas voam para o Brasil. Você diz, vou exportar o SAF. Não, você atende eles aqui no Brasil. Estão voando para os aeroportos de Salvador, Recife, São Paulo. Pode vender para eles, produzir e vender para eles. Você está atendendo o mercado internacional no Brasil. Então, aqui são as regras, né? Você vai ter que cumprir. Eu estou correndo, desculpa, porque eu não quero estourar meu tempo, já estou quase estourando. Né? Então, todas as regras, seja do mercado aéreo, do mercado marítimo, você tem já 2 mercados constituídos. Quando perguntaram, aonde estão os off-takes? Estão no mercado marítimo, estão no mercado aéreo. Estão comprando. Sentem, negociem. Aqui são os projetos do norte da África e do Oriente Médio. Ele já tem hoje de renovável instalado 17 GB, 67 GB de projetos lá. São os grandes concorrentes para o hidrogênio produzido no Brasil. Esse é o maior projeto do mundo. Esse é o projeto da Arábia Saudita, é um projeto de aproximadamente 4 GB de energia, entre solar e eólica, e 2 GB de eletrolisador, para produzir amônia, para mandar amônia para a Inglaterra. Esse projeto já entrega amônia na Inglaterra em 2026. Um projeto de 8,4 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões foram aportados pelo governo da Arábia Saudita e os outros 6 bilhões por 23 instituições financeiras. Tá aí.
por que deu certo esse projeto? Porque negociaram um contrato de 30 anos de venda de amônia com a Air Products. Está aí, o maior projeto do mundo. Aí vem para o Brasil. Vocês vão me dar mais 2 minutos, porque eu perdi aqui, tá? Eu quero negociar aí com vocês. Mas aqui no Brasil. Aí vem o desafio da rede. Vamos colocar na rede a energia e gerar remotamente essa energia e trazer para o meu eletrolisador que está a 1.000 km de distância, maltratando o elétrico e perdendo 10% desse elétrico. Né? Qual é a modelagem do projeto de hidrogênio? É essa que eu quero. E os curtailment que eu estou tendo aqui, nas minhas plantas do Nordeste, de solar e de eólica? Quem vai pagar isso? Então, inviabiliza um projeto de hidrogênio com esse nível de curtailment que o ONS está aplicando às plantas de geração solar e eólica no Nordeste. Aqui a capacidade hoje ociosa que nós temos. Nós estamos falando, aí vamos aqui, as 2 terminais de Camaçari e Sergipe. Tem aí o quê? 1,2 mega. Isso é estudo da IPE. Se eu boto 2 projetos, 3, 5 projetos aqui, eu tenho que expandir essa rede. Aí vamos o ponto crucial que a gente vem. Se eu vou expandir essa rede, vamos dizer que eu boto por cada mega de expansão de energia renovável 5 milhões. Para os projetos que foram anunciados no Brasil até agora, em torno de 37 GB de eletrolisadores, eu preciso adicionar 50 GB de renovável. Isso quer dizer que 60% disso é investimento de rede, de subestação e linha de transmissão. 150 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? Vocês, consumidores? O desenvolvedor do projeto? Está todo mundo, não, vamos, eletrólise. Quem vai pagar essa conta? 150 bilhões. O consumidor brasileiro pagou 40 bilhões de subsídio na conta de energia no ano passado. Quem vai pagar mais 150 bilhões nos próximos 10 anos? Tem uma solução para isso. Vamos fazer os projetos off-grid e complementar on-grid. Água. Eu tenho água disponível. Água de reuso. Né, Basel? Eu tenho água de reuso. Ou vou dessalinizar. Que custa? Biomassa. Eu estava conversando com a minha amiga baiana arretada, Denise. Ela me disse que a Bahia está concluindo o mapa, o Atlas da biomassa na Bahia. Isso é fundamental, gente, para produzir os derivados. A Bahia produz aqui, ó, isso só no coco. Só no coco. O coco deixa 1,4 quilos cada unidade de biomassa. Isso aqui dá mais de 400 mil toneladas de biomassa de coco no estado da Bahia, para a gente produzir CO2 biogênico. Então, a lei do hidrogênio, que todo mundo fala, 18 bilhões, não é nada para essa nova indústria. Mas o governo diz que não tem aonde tirar. Tem sim. O que falta é vontade política. Está aqui, ó, a alternativa. Fundo Social do Pré-Sal. Arrecadou-se até hoje 146 bilhões. 66 bilhões destinados à educação. 64 bilhões para quê? Superávit primário. Isso é crime. Isso é desvio. O Fundo Social do Pré-Sal não foi constituído para esse propósito. O Fundo Social do Pré-Sal foi constituído para educação, ciência e tecnologia, cultura, saúde pública, meio ambiente e mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E desporto. Estão desviando recursos que são arrecadados para um fim e para outro. Isso é ilegal e criminoso. Mas, para encerrar, que já escolhi o tempo, como eu sou um nordestino, termino com um grande nordestino paraibano. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. É melhor mesmo ser um realista experienciado. Muito obrigado. Para o debate sobre o painel.
cases globais de sucesso no uso do hidrogênio de baixo carbono aplicado na indústria. Boa tarde novamente. Bom, acho que tivemos uma visão muito geral, mas tinha alguns pontos bem nítidos de cada um dos participantes aqui, de cada um dos apresentadores. O que eu queria, ir mais a fundo um pouquinho. E eu vou até começar com você, Luiz, pelos desafios que estão surgindo tanto na Europa, mas como estamos com a plateia olhando para o mercado brasileiro, eu queria que você refletisse os desafios do seu projeto lá em Portugal e desse um espelho de como que isso também pode ser pensado nos desafios que existem no Brasil. A gente passa para Adriano e Bertrand também para falarem dos próprios desafios aqui dos projetos. E em sequência eu vou para, vamos dizer, eu acho que o tempo é curto, mas a gente tem tempo para desenvolver o discurso. E a gente vai para o lado positivo. A gente vai para o Adriano Sussuano, falar de pessimismo e de optimismo, e a gente vai ser realista no final aqui. Luiz, pode explorar isso. Primeiro, como eu falei, falta de infraestrutura de linha de transmissão e subestação. Não existe. Estou há 1 ano e meio solicitando acesso à rede em Portugal e não tenho resposta da empresa operadora. Segundo, água. Água é estratégico. Na realidade, essa nova dinâmica que nós vivemos, nós estamos repetindo o modelo de exportar água. O Brasil já exporta água na forma de carne, porque você produzir 1 quilo de carne, você gasta um volume absurdo de água, e agora a mesma coisa com hidrogênio. Estão querendo que a gente exporte água, porque na Europa também não tem água. Portugal está sofrendo há anos um problema sério. Então, a rota escolhida da eletrólise é uma rota que traz muitos desafios que precisam ser superados com criatividade, mas com vontade. Porque, infelizmente, a burocracia que nós encontramos junto às instituições, nós temos que tratar para fazer o licenciamento dos nossos projetos, é quase impossível de ser superada, mas a gente não desiste. Mas é uma burocracia muito grande. Não é só em Portugal, é na Alemanha, é na Suíça. Meu sócio desse projeto em Portugal é suíço, desenvolve projetos também na Suíça e enfrenta as mesmas dificuldades. Mas, para mim, o fundamental hoje, para viabilizar esses projetos, essa questão pela rota da eletrólise, é a questão da transmissão, da infraestrutura de eletricidade e de água. Perfeito. Não, esses são a famosa trifecta que vem. E queria que vocês só refletissem um pouquinho sobre o seu pensamento e o seu trabalho no Brasil desse escoamento e necessidade de demanda desses grandes projetos que a gente está vendo. Como que a sua visão de como que o Brasil pode prever e fazer um trabalho estratégico para atender
essa demanda estratégica de volume de energia elétrons para essa demanda de produção? Marco, a Alemanha pediu a revisão do próprio modelo europeu, que ela ajudou a construir. Acabou de solicitar isso há 2, 3 meses atrás, para que a Comunidade Econômica Europeia repensasse e viesse a regulamentar o hidrogênio de baixo carbono. Então, isso é um sinal muito importante que o Brasil tem que entender, né, que nós temos que desenvolver projetos pela rota da eletrólise, mas também pela rota da biomassa e do biogás. O Brasil tem um potencial de biomassa enorme. Nós jogamos fora. Esse país tem tudo e não tem nada no final do dia, porque nós não sabemos aproveitar adequadamente, né, o que Deus nos deu. Então a gente joga fora o coco, a gente joga fora a casca do dendê, a gente joga fora a palha da cana, só aproveita, né, a cana. Então eu acho que a gente tem um potencial de produzir, né, hidrogênio / os derivados, né, a partir de outras rotas. E não só a rota da eletrólise. Eu iniciei o meu projeto com a rota da eletrólise e mudei o projeto para a rota da biomassa. Porque quando eu tiver a conexão à rede, eu coloco o eletrolisador. Então, eu acho que, agora, me chama a atenção aqui que o Brasil, que está pensando o hidrogênio, faz um programa, né, de planejamento para o hidrogênio, e nesse programa não tem um gasoduto previsto, só linha de transmissão. A gente está falando de molécula, o produto final é molécula, não é elétrico. Não tem um gasoduto. Por exemplo, aqui na Bahia, a Bahia é onde está o maior potencial de geração de energia da Bahia, está no interior, está lá na região do Rio São Francisco. Você tem sol, você tem vento, você tem a hidrelétrica de Sobradinho. Por que você não produz esse hidrogênio lá e faz um gasoduto e traz esse hidrogênio para beneficiar daqui, os portos aqui na região metropolitana de Salvador? Em vez de eu fazer 3 linhas de alta tensão. Então, eu acho que tem que pensar, tá certo, fora da caixa. O problema é que estão planejando essa nova economia com as premissas do setor elétrico. Essa nova economia você tem que planejar com as premissas do setor energético. Eu acho que está faltando isso, que me surpreende. A gente vê esses estudos, né, e só tem linha de transmissão. Linha de transmissão, subestação, linha de transmissão, subestação. Não tem um gasoduto aqui mencionado que vai ser construído no país para transportar hidrogênio aonde você consegue produzir para outros lugares. Então, eu acho que a gente tem que refletir. Eu estou aqui para fazer críticas construtivas da experiência que eu estou passando na Europa, do que a gente pode contribuir aqui no Brasil. Eu não estou fazendo críticas destrutivas ou falando mal de qualquer instituição ou qualquer estudo. Mas eu acho que a gente tem que repensar esse modelo. E também os desenvolvedores de projetos. Porque não é concebível, tá certo, ficar planejando um projeto de hidrogênio para produzir energia a 2.000 quilômetros de distância e transportar essa energia com perda de mais de 10%. A gente está maltratando o elétrico. Pelo amor de Deus. Vamos produzir essa energia junto, a gente vai produzir o hidrogênio. Ah, não tem condição. Tem, vamos usar a criatividade. Agora, quer o mais fácil? Tá bom, mas gera uma conta de 150 bilhões. Você quer pagar, desenvolvedor? Então vai empurrar no povo ou o governo. Alguém paga a conta. Adriano, passando por você, eu acho que a gente vai embolar tudo numa, os passos críticos que vocês passaram, assim, e pegando a experiência do Linde no exterior, Louisiana, Alberta, onde eu estou, e o contrato com o Dow ali, mas então os pontos positivos, mas os pontos, as barreiras que vocês ultrapassaram para conseguir chegar, e por que não o Linde está fazendo projetos desses grandes capex no Brasil por enquanto? Alô? Muito bem. Vamos lá. Projeto realmente foram os que eu mostrei aqui. Então, temos um projeto na mão, que é um projeto, a princípio não tem nenhum maior feito. E ninguém
colocou nenhum FID para fazer um eletrolisador maior de 5 megawatts. É mais ou menos o tamanho de mercado que a gente costuma trabalhar. Então, e o mais incrível, né, disso que a gente conseguiu fazer esse projeto, né, de eletrólise, que vai ser hidrogênio verde e tal, mas a gente não pegou um subsídio sequer do governo. Se tivesse, talvez fosse melhor, mas não tivemos nenhum. Essa lei nova que tem agora, que vai dar lá um benefíciozinho de PIS/COFINS e tal, não é grande coisa, por enquanto, né, mas ajudaria. Mas, mesmo assim, nós não tivemos nenhum benefício e conseguimos, com o mercado, colocar uma eletrólise. Fizemos comparativos com outras tecnologias, por exemplo. Nós produzimos reformador, somos fabricantes. E ficou melhor você trabalhar com a eletrólise, né? Estou falando de 100, 200, nem 1 giga, 5 mega. Isso tem na rede, né? Então, ficou melhor e com autoprodução, que a gente tem também. Temos um custo bem razoável para se trabalhar. Ficou melhor do que botar um reformador a gás natural. E o gás natural no Brasil realmente é um preço absurdo. É muito caro. Então, o hidrogênio, normalmente, ele a maior parte, né, do hidrogênio que tem no Brasil é produzido também através de gás natural e é ancorado no preço do gás natural. É um hidrogênio caro que se tem no Brasil. Tá? Não é um hidrogênio barato. Comparado com outros lugares, Estados Unidos, que trabalha lá com $3 o milhão de BTU, aqui vai a 14, 15 ou mais, né, dólares o milhão de BTU, fica um comparativo muito, muito ruim. Mas a gente conseguiu, foi com sucesso, fazer isso no mercado. Dizem que aquela chave, né, quando é que é o cinza que vira para o verde, a princípio já começou a virar. Né? Achei bem interessante, é um projeto emblemático nosso. Né? Dificuldade teve bastante de conseguir fazer custos. Fizemos uma engenharia a diversas mãos no mundo. Tem bastante engenharia feita no Brasil. Existe engenharia sendo feita na Índia, na China, nos Estados Unidos em conjunto, que a gente trabalha numa área de engenharia totalmente integrada no mundo. Mas foi um desafio interessante. E a outra coisa você havia falado ainda agora de gasoduto. Vamos colocar um gasoduto também nesse projeto. Vai ser, digamos, o primeiro gasoduto. Já teve um outro há muito tempo atrás na companhia, lá em Manaus, para abastecer a Samsung, mas esse gasoduto já morreu há muito tempo. Mas esse vai ser o primeiro. É um gasoduto interessante, vai alimentar uma indústria, vai sair de uma para entregar na outra. É bem interessante. São novidades que a gente está trazendo, apesar de não ser uma escala muito grande. Mas é uma quebra de barreira, é um pioneirismo que a gente coloca aí. Né? Perfeito. Obrigado. Então, Bertrand, na parte de mobilidade, como é que a gente enfrenta essa barreira que é de fornecimento de matéria-prima, vamos dizer, o combustível em preço necessário para colocar esses fuel cells em ação nessa indústria de mobilidade, porque isso é um conta que... Com certeza. Meu caso é um pouco diferente de meus vizinhos e amigos, porque eu vou usar o H2. Eu sou cliente, eu quero comprar H2 e para funcionar, eu preciso H2 com preço competitivo. E esse, depois, o resultado desse é que, primeira coisa, o custo do hidrogênio tem a ser baixo. Com os preços que você mostrou na Europa, não vai funcionar. Tudo que você diz é um problema para isso. Mas não, eu espero que tudo isso, com os projetos Grandon de Exporto, vai acontecer com o preço mais barato. Depois, o transporte é impossível, porque o custo de transporte do H2 vai matar a rentabilidade da solução da H2 para a mobilidade. Mas
aqui no Brasil, tem já uma oportunidade que é a autonomia dos veículos a H2, em comparação, por exemplo, com as baterias. O nosso amigos da China fiz o exemplo do caminhão a hidrogênio com mais de 1.000 quilômetros de autonomia, e o ônibus de Maricá já tem 600 quilômetros. Com essa autonomia, você já pode fazer alguma coisa perto de uma produção de hidrogênio grandão. Vai demorar, vai ser marginal na mobilidade no Brasil, mas onde que tem hidrogênio com custo baixo, é uma solução muito pertinente. Perfeito. Bom, nosso tempo aqui terminou, mas eu vou tirar a liberdade para pegar uma última palavra de cada um de nós aqui. Eu estou pegando a inspiração do Sussuano ali, mas um lado realista aqui, como que inspira o nosso plateia para executar o projeto junto contigo, junto com o grupo aqui, ou independentemente. Qual é a sua palavras de inspiração para o povo aqui? Eu acho que tudo é possível a partir do momento que se tome uma decisão de querer fazer. Certo? Nada é fácil, mas quando se toma a decisão de fazer, obstáculos serão superados. Mas temos que quebrar paradigmas e pensar fora da caixa. Certo? Então, esse é o desafio que o mundo enfrenta. Ou fazemos, ou vamos sofrer as consequências, né, do processo que nós estamos vivendo hoje no mundo. Então, a gente tem que mudar. Então, temos que superar essas burocracias, seja em Portugal, na Suíça, no Brasil, e colocar esses projetos de pé. Né? Temos que ser resilientes, né? Temos que ser focados, né? E entender que hidrogênio é uma nova economia. E esses projetos é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Quem achar que é um projeto, uma corrida igual a uma corrida de 100 metros, vai perder. Um projeto desse, para amadurecer, um projeto de grande escala, para amadurecer, certo? Leva, seguramente, de 5 a 8 anos. Então, temos que ter resiliência, foco, dedicação, né? E fé em Deus, como diz o baiano. Adriano. Concordo contigo. Tem que ter realmente toda essa resiliência, tem que ser persistente, tem que ser muito persistente para você conseguir colocar esses objetivos aí pela frente. A dificuldade é muito grande, realmente. Mas, bom, se não tivesse problema, a gente não estava aqui também, né? Então, eu acredito que a gente vai ter sucesso. A gente tem conseguido fazer algumas coisas. Temos também outros trabalhos maiores, a gente vem trabalhando em projetos bem maiores, mas ainda sem aqueles níveis que a gente chama de FID, né? Então, a gente fica estudando diversas propostas em diversos clientes, mas nesses níveis maiores, mas esses são muito mais difíceis de se conseguir, né? Bom, é isso aí. Bertrand. Eu só posso acordar. Eu comecei com o primeiro projeto de um caminhão na Peugeot, em Paris, 30 anos atrás, 93. A roda é muito longa, muito, mas nunca foi tão perto de fechar essa roda. Bom, resumindo então, temos que ser homens de aço, homens e mulheres de aço, injetados com hidrogênio. Então, vamos em frente. Vamos dar uma salva de palmas para o grupo aqui. E obrigado a todos. Obrigado.